Fala pessoal, tudo jóia? Estamos aqui em mais um episódio do Nobrecast. Hoje estamos com uma convidada especial, Jéssica Quirino, host do podcast Nota do Leite. Hoje vamos estar dando uma proseada com a Jéssica aqui. Vamos estar trazendo vocês um pouco mais próximo dela, conhecer o trabalho dela e a interferência que tem no agro, né, Jéssica? Isso aí, vamos lá. Obrigado pelo convite, Murilo. Fiquei muito feliz. Eu acho que iniciativas como essa, principalmente de falar de trazer podcasts pra gente conversar junto, né? Sim. Isso é muito bacana e reforça muito algo que a gente bate muito em cima, né? Que é a comunicação no agro. Exatamente. Então, são iniciativas como essas que vão alimentando a comunicação a cada dia, né? Troca de ideia, informação. Exatamente. E assim, ó, já para início, parabéns pela iniciativa, porque Obrigado. É muito bacana. A gente tá, né, numa das maiores regiões, numa maior bacia leiteira do Brasil, e a gente sabe que vocês, né, a Nobre tem uma influência muito grande, né, em todo o trabalho que é feito na região. Então, ter um podcast para convidar produtores, para vocês conversarem entre vocês e passar isso para os produtores é muito rico. Que joia, um show de bola. A gente fica agradecido também de você ter vindo aí para estar compartilhando as tuas experiências, o que você tem encontrado no campo e essa vivência tua no agro. E vamos conhecer um pouco mais da Jéssica, né? Vamos lá. Você é natural da onde, Jéssica? Então, eu sou natural mesmo do estado de São Paulo. Que foi assim, meus pais, eles são de Carlópolis, né? Eles se casaram e foram para São Paulo. E aí eu nasci em São Paulo, então... Morei lá até os 10 anos, e aí foi quando a gente retornou para Carlópolis. Então, Carlópolis, não sei se todo mundo conhece, mas é divisa com o estado de São Paulo, né, no Norte Pioneiro. E lá, o meu pai começou a pecuária de leite. Meu pai era produtor de leite, né, então ele chegou a ter 100 vacas em lactação. Olha. Para a região, era uma produção, né, relativamente grande ali, E aí, eu era muito jovem, né, e tava ali com os meus pais, acompanhava a ordenha, acompanhava a parte de bezerreiro. Com 12 anos, eu já era responsável por fazer toda a parte de limpeza de ordenha. Então, assim, eu vivi, de fato, a pecuária de leite muito cedo, né. E aí, foi até por conta disso que eu escolhi, né, a parte de medicina veterinária. Então, eu sou médica veterinária, me formei na UEMP, lá em Bandeirantes. E foi daí que começou a paixão aí pela pecuária de leite e tudo mais. E o que te trouxe aqui para bacia leiteira? Então, daí me formando, o que aconteceu? Eu fui trabalhar na parte de clínica, cirurgia, sanitária. Então, eu fiz isso por quase 1 ano e meio. E aí, depois disso, meu pai sempre falava assim, entra na cooperativa Capal. Eu falava assim, poxa, mas será? Mas assim, Deus sempre reserva o nosso lugar. Então, foi quando, de fato, eu fui para a cooperativa Capal, ali no município de Arapoti. Eu fui para fazer a parte de qualidade do leite. Então, eu trabalhei na cooperativa Capal por 6 anos. Quando eu saí, eu já estava na parte de supervisão. Eu acho que é algo que é bem legal, porque a gente, né, você até comentou do Nota do Leite. Eu acho que o Nota do Leite, ele caminha junto com a minha trajetória profissional. Até ele se tornar hoje, né, de fato... algo que representa bastante, né? Sim. Mas foi na cooperativa Capal, na época da pandemia, lá em 2020, que eu dei início no Nota do Leite. Então, na época, na pandemia, tava todo mundo fazendo muita live, né? Era live de cantores, Sim. né? Médicos. E aí foi que, nessa parte do agro, também começou a surgir vários Instagrams. E aí, pegando essa onda, eu falei assim, poxa, eu vou fazer algo que eu vou falar sobre qualidade do leite, que era a minha especialidade na época. E aí foi lá, né, em 2020, que nasceu o Nota do Leite. E aí de lá pra cá, né, eu trabalhei 6 anos na cooperativa Capal. Meu último trabalho foi na Vetfarma, onde eu entrei na parte de coordenação de qualidade, né, finalizei início desse ano, onde eu já era gerente de qualidade. E aí foi que, né, já adiantando um pouquinho, eu sempre permaneci com Nota do Leite, sabe? Era algo que, assim, eu não tava me dedicando 100%, mas eu me dedicava, às vezes, colocando uma dica, colocando uma frase, e tava ali, sabe? E acho que é algo bem legal, importante comentar aqui, que na última Agroleite... saindo da última Agroleite, eu viro pra minha sócia, que é a Evelise, e falo pra ela, imagina se a gente tivesse um podcast aqui na nossa região. Poxa, é um podcast, a nossa região é a maior bacia leiteira do Brasil. E imagina que legal que seria a gente fazer um podcast. Daí ela falou assim, vamos fazer. Eu falei assim, mas como assim, né? Como que a gente vai fazer? Né? Ela deu, vamos estruturar.
E aí a gente pensou em como que a gente ia fazer, né? Qual que seria o nosso público-alvo, né? Qual que seria a nossa frequência. Enfim, a gente pensou em tudo e deu início ao Nota do Leite podcast, né? Que joia. Então o Nota do Leite, eu tenho ele desde 2020 e foi no ano passado, em 2025, que surgiu o Nota do Leite podcast. Que joia, então fechando um ano já então. Quase um ano já. E como que foi tua trajetória assim hoje? Você atua ainda como veterinário? Sim, hoje então eu sou consultora, né? Eu faço a parte de gestão de pessoas e qualidade do leite. Então também foi algo que é bem bacana contar, porque quando a gente estabeleceu a sociedade, eu e a Evelise, a gente pensou assim, poxa, a gente vai sair para o mercado, tem muita gente lá fora que fala de nutrição, fala de reprodução, fala de qualidade, fala de várias coisas. Será que a gente vai sair para ser mais uma consultoria? Né? Claro que todo consultor tem as suas particularidades. Mas foi quando a gente pensou em estruturar uma consultoria voltada para gestão de pessoas. Que hoje é um dos maiores gargalos que a gente tem, né? Um dos maiores desafios, e não só na parte de pecuária de leite, né? Mas se você conversar com qualquer pessoa, seja no comércio, seja na agricultura, vai falar de pessoas. E aí foi que a gente estruturou uma consultoria voltada na parte de gestão de pessoas. Então hoje a gente atua diretamente nas fazendas, fazendo essa parte de gestão de pessoas, mas também a parte, algumas fazendas eu faço a parte de qualidade do leite. Que show de bola. Então, e hoje o objetivo do Nota do Leite é trazer informações do dia a dia do produtor? Então assim, quando a gente começou a estruturar, a gente falou assim, poxa, é uma região tão rica, né? Por que não um podcast? Tá, mas o que a gente vai falar no podcast? E eu acho que a nossa região, ela tem algo que é muito particular, que é esse legado, né? Essa tradição, essa história, né? E eu acho que é isso que movimenta muitas pessoas, sabe? Eu acho que conhecer sistema de produção, ele é importante, tanto que a gente fala muito, a gente quer muito saber como que são os sistemas de produção, se um como produtor... que o vizinho faz, né? Como que o vizinho faz, se um produtor ele é muito bom em genética, com certeza a gente vai abordar isso durante o episódio, mas mais do que isso é saber como a pessoa chegou até lá. Né? Então, grande parte ali, às vezes 40%, às vezes quase 50% do nosso episódio é muito focado na pessoa, né? E eu acho que isso é algo muito bacana, Murilo, que mudou mesmo a nossa forma de pensar, e eu acho que isso está muito relacionado com o propósito, porque quando a gente começou a sentar, né, igual eu e você estamos fazendo aqui agora, sentar 1 hora para conversar, para conhecer a pessoa, poxa, a pessoa conversa, fala coisas para você que às vezes um colega, um vizinho dela não conhecia. Exatamente. Né? Então eu acho que isso é muito rico, é a gente tentar fazer, mostrar, né, dar voz aos produtores. E esse dar voz à pecuária de leite, que a gente, né, fala muito, é o nosso slogan, dar voz à pecuária de leite, dar voz ao agronegócio brasileiro, mas é principalmente dar voz às pessoas. Sim. Por quê? Porque as pessoas, elas se conectam com quem? Com pessoas. Elas não se conectam com, tal pessoa é bom em genética, a genética da pessoa é legal, então eu vou me conectar a ele. Não, mas é a pessoa, principalmente as pessoas. Então, acho que isso é o mais legal, é essa conexão de pessoas também que a gente veio fazendo ao longo desse projeto. Show de bola, ter essa interatividade, né? Você conhecer histórias diferentes que... Às vezes a dúvida tua é a mesma minha e tipo, isso gera uma interação muito boa, né? Com certeza. E eu acho que essa parte de dúvida, mas principalmente essa parte que traz essa emoção, sabe? Poxa, você sentar, igual a nossa região, né? É muito tradicional o povo holandês. Você sentar na frente de um holandês e ele se emocionar contando a história dele, contando o principal desafio que ele passou na vida dele, como ele passou de quase falir, de quase fechar a porteira para, poxa, superei e agora eu vou ter uma segunda etapa ali, isso é muito bacana, né? Nossa, mãe. Eu já tive o prazer de compartilhar algumas histórias, assim, até em empresas onde eu passei, tive esse contato com os proprietários e é emocionante mesmo. Você vê a história, porque... É aquilo que o pessoal fala, né? Às vezes vê as pingas, mas não vê os tombos, né? Boa, exatamente. Pinga, mas não vê o tombo. Porque cada um sabe as dificuldades que teve, os desafios que passaram, né? E muitos, lembro até de uma fazenda que eu trabalhei, o proprietário se quebrou 2, 3 vezes e hoje o pessoal vê, nossa, que homem rico, né? Mas não sabe as dificuldades que teve, os desafios que teve, às vezes longe da família, com certeza. Dia após dia trabalhando, buscando crescer.
E o crescimento, ele é devagar, né? Não é do dia pra noite, né? Não. Então, às vezes, a gente pega hoje uma geração muito imediatista, né? Que quer tudo pra ontem, né? Exatamente. Entrou numa empresa, não, eu já quero ser o CEO da empresa, né? Então, isso a gente tentar trazer pra eles conhecer realmente a realidade e ver que não é pra ontem, né? Não é pra ontem. Claro que se a gente pudesse, a gente queria tudo pra ontem. pra ontem, mas a realidade é diferente, né? Ainda mais nesse mundo que a gente vive hoje, que o tempo passa muito rápido. Com certeza. E eu acho que isso que você falou de geração é muito importante. Eu acho que a gente tem muito fortalecer cada vez mais isso, né? E ainda mais quando a gente pega na parte de pecuária, a gente vem passando por uma transição. Sim, né? Sucessão, né? Uma sucessão. E essa sucessão, ela já está se demonstrando de uma forma diferente, né? A gente pega, por exemplo, hoje o que atrai uma pessoa para ela permanecer na atividade da família? É tecnologia, né? Eu entrevistei um produtor no final do ano passado. E eles têm robô, né? Tem ordenhas robotizada, tem um robô que faz toda a retirada do esterco, tem um robô que empurra comida, e aí tem um outro projeto maior também, que vai conter mais de 8 robôs lá, tudo mais. E aí, o que ele falou? Ele falou assim, olha, Jéssica, por que eu tô fazendo tudo isso? Claro que é para automatizar, com certeza, vai ficar legal, com certeza, mas é principalmente para reter as minhas gerações. Então, hoje as novas gerações, elas estão olhando muito para isso, para tecnologia. Sim. Hoje as novas gerações, elas não querem mais trabalhar naquele trabalho árduo que as nossas gerações sempre trabalharam, né? É diferente a geração e a gente tem que começar a entender. E hoje a gente tem muitas ferramentas para entender isso. Nossa. Claro, tem alguns trabalhos que eles são insubstituíveis, a gente vai precisar fazer aquela operação, talvez não dê para automatizar, talvez, ou talvez vai demorar um pouco mais. Mas a gente entender o que essa geração quer, e principalmente o como hoje, dentro da pecuária de leite, e principalmente dentro da agricultura, quando a gente fala na parte de drones, né, na parte de GPS, que são as máquinas totalmente, né, automatizadas, isso é bem bacana, né, de explorar mais. Essa inovação, né, eu digo assim muito que acabei aprendendo um pouco no meio do cavalo, né, que o pessoal fala que o cavalo, conforme ele é mais inteligente, não é porque ele realmente seja mais inteligente, mas é porque ele é mais preguiçoso, né, e ele não quer sofrer as consequências, digamos, para ele ter que sofrer um impacto para ele gerar aquela direção, né, isso aí. E acaba assim que você vê hoje, o que nem você comentou da mão de obra, né, o pessoal não tá buscando mais o trabalho braçal, né, ele tenta facilitar a melhor forma para que seja mais fácil aquele trabalho e acaba que isso traz inovação, né? Com certeza. Então desenvolve um jeito mais fácil de fazer aquele trabalho, busca uma ferramenta para desempenhar aquilo, e isso acaba agregando muito, né? Muito, demais, né? E hoje a gente vê que a gente tem tanta tecnologia e ao mesmo tempo que a gente, né, a gente tá falando de geração, mas a gente tá vendo um perfil de pessoas também mudando muito, né? Com certeza. Então, assim, eu sempre falo, a gente vai automatizar, a gente vai diminuir muito o número de pessoas que vai ter na operação? Não, hoje a gente já tá vendo que não. Hoje eu tenho propriedades que eu atendo que é totalmente automatizada e outras que não são ainda. Muitas vezes tem número de colaboradores muito parecido. Tá, mas beleza, a gente a gente tem o mesmo número de colaboradores, né? Número de colaboradores parecidos. Mas então por quê? Por que automatizar? Porque é qualidade de vida, né? A gente está trazendo qualidade de vida para essas pessoas. A gente está permitindo que essas pessoas acordem às 6 horas para chegar na fazenda às 7 horas, porque não precisa ordenhar os animais às 3, 2, às vezes 1 hora da manhã. Tem pessoas que se deslocam para ir até a propriedade e ordenhar. Então é essa qualidade de vida que a gente vê que as pessoas do campo, né, e falando um pouquinho de gestão de pessoas, elas também querem, né? E a gente tem que tentar entender e atender isso também, né? Se hoje eu não tenho condição, como que daqui um prazo de 10 anos, como que eu vou melhorar isso? Eu vou começar por um empurrador de comida? Não sei. Enfim, a gente precisa começar a pensar mais nisso, né? Exatamente. Nesse ponto, até você trazendo a questão de qualidade de vida, né? Que a gente busca isso diariamente, tanto na gestão de pessoas como a própria nossa, né? É um dos pontos, assim, que a parte da nutrição da Nobre também entrega, sabe? Porque se pegar o produtor, que nem você comentou, às vezes levantar 3, 4 da manhã para fazer uma ordenha, e a questão do trato, que às vezes é antecipado disso, né? Então, hoje, no formato que a Nobre trabalha, no fornecimento, às vezes, de uma dia total, uma PMR, um fornecimento de um premix,
toda aquela logística interna de uma nutrição dentro da propriedade, que você entrega praticidade. Produtores, a gente teve um episódio anterior que a gente trouxe jovens produtores que estão há 6 meses na atividade, iniciaram com 12 vacas, hoje estão com mais de 50 vacas e pensam em chegar a 100. Já estão crescendo e eles não têm nenhuma ferramenta para trabalhar. Somente, até eles comentaram assim, se hoje não fosse a Nobre, em conjunto eles não teriam chego onde chegaram, sabe? E a praticidade que se entrega nisso, que nem você comentou, a qualidade de vida hoje, eles não precisam se preocupar com o trato. Sim. Não precisam se preocupar no plantio de uma lavoura para ver qual potencial que vai ter, o corte, ensilagem, todo o manejo de silo, a questão da estrutura para ter uma nutrição balanceada e a tecnologia que consegue entregar. O mesmo produtor pequeno, ele tem acesso à tecnologia de um grande produtor, então vai muito de encontro disso, sabe? Também não só entregar um produto com qualidade, mas a praticidade e a qualidade de vida dos profissionais que estão envolvidos nisso. Isso com certeza, tanto que eu acho assim, a gente falou, claro, essa parte de automação, né? Mas igual você falou, isso daí também é tecnologia, e isso daí também traz muita facilidade para o produtor no dia a dia. E eu acho que essa parte também de entregar, né, conhecimento técnico, por exemplo, para o produtor, eu acho que a gente está numa região muito bacana, né, Murilo? Que assim, eu acho que antigamente, bem antigamente, a gente falava que as empresas comerciais, elas só vendiam. Só vendiam, né? Exatamente. O que você tem aí para comprar? Eu tenho isso, isso, isso. Quero, opa, vou comprar, precisava. Mas hoje não. Hoje o que vocês entregam? Vocês entregam um produto, uma tecnologia, mas e o suporte técnico que vocês entregam, né? E não só, tô falando da nossa região, que eu acho que é muito privilegiada, a gente tem a questão de vários técnicos que trabalham, né? Seja das empresas, seja das cooperativas, seja os consultores que tem na região também, que agregam bastante, né, nas propriedades. Mas eu acho que isso é fantástico, sabe? É todo esse trabalho também que vem, né, em conjunto, né? Sim, exatamente. Que nem você comentou hoje, antigamente a gente tinha o termo vendedor, né? Hoje a gente tem o nosso consultor técnico de venda, Exatamente. Né? A gente não é tanto que o nosso produto, ele é um produto técnico, não é só lá vender, não, tá aqui, use. Ele tem uma adaptação, tem um formato de trabalho, não é simplesmente igual comprar uma ração, às vezes de uma indústria, chegar lá, fornecer e aquilo, né? Então tem um manejo por trás daquilo, então um acompanhamento. Hoje a gente frisa muito isso com nossos clientes, que a gente busca o caminho com eles desde da adaptação até o pico de produção que a gente objetiva chegar, sabe? Então, hoje o acompanhamento, mensuração de dados, a gente trazer aquilo que às vezes o produtor não estava encontrando, porque às vezes a gente tem, que nem a gente, por estar numa bacia leiteira muito grande, a gente pensa assim que a tecnologia está na mão de todos, né? Mas a gente pega exemplos de produtores ali que são tão carentes de informação, tão carentes de tecnologia, e você poder mudar aquela propriedade e entregar o mesmo patamar produtivo que um grande produtor tem naquele produtor pequeno, isso muda muito a história, sabia? Com certeza. Eu acho que esse é um ponto bem legal, porque a gente tá falando de uma região que o quê? É 3 milhões de litros de leite por dia, mais de 100 mil vacas em lactação. Todo mundo olha aqui pra nossa região e fala, pô, eu vou chegar lá, no mínimo num raio de, 20 quilômetros, eu vou encontrar, 5, 6, 7 fazendas com, no mínimo, 300 vacas em lactação. Só que a gente também tem os pequenos produtores. Sim, né? Com certeza. E eles também são muito importantes, né? Às vezes eu sempre recebo alguns questionamentos, principalmente no Instagram. Mas às vezes é só grande produtor. Não, não é só grande. O pequeno produtor, ele também é muito importante para nossa cadeia. Muito importante, principalmente pensando nessa parte familiar, né? Porque hoje a gente sabe que quase 77% da nossa agricultura familiar, ela é familiar. Ou seja, todas essas propriedades, elas importam muito. E levar conhecimento, igual você falou, ter empresas que levam conhecimento para eles, apesar de serem às vezes um pouco carentes, é muito importante, né? Com certeza. Até que a gente tem buscado em alguns episódios do nosso podcast, a gente trazer técnicos, o pessoal que nem você está diretamente relacionado ao meio, trazer informações que nem a gente comentou, às vezes, por mais visível que esteja, o vizinho às vezes faz alguma coisa diferente que às vezes a gente leva anos para aprender e, nossa, a informação estava do lado, né? Exatamente. E às vezes eles se escutam, né? Escutam as histórias um do outro e falam, poxa, eu nem conheci. Igual, para você ter uma noção, uma vez a gente estava fazendo uma série de gravações e, pensa, região do Campos Gerais, Arapoti, Casco, Arambeí, Vitimarsum.
tinha produtores de Castro que não conheciam o produtor de Arapoti. E olha só, olha a distância que a gente tá falando, né? A gente tá falando mais do quê? 100 km. 100 km. E as pessoas, elas não se conhecem aqui na nossa região. Sim. E olha quanto de visita que a gente recebe, às vezes, de produtores de fora da região dos Campos Gerais, do nosso estado. E olha que rico pessoas daqui se conhecerem e conhecerem a história um dos outros, né? Exatamente, que é a experiência que você tem entregado, né? Sim. Fazer um produtor conhecer mais o outro, as experiências que tem, as dificuldades, porque volta a tornar a falar que às vezes a mesma dificuldade que a gente tem, o outro tem, já passou, achou uma solução e pode estar contribuindo, né? Com certeza, nem fale. Isso acho que essa é a parte mais rica, né? É essa contribuição, e esse é também olhar para a história, né? Sim. Falar assim, poxa, tô passando por um momento muito difícil. E aí você escuta aquele podcast e fala, nossa, olha, tal pessoa, tal produtor é desse tamanho, mas olha o que ele passou, né? Então, essa empatia, esse olhar pro outro, né? É muito bacana. Sim, nem sempre são rosas, né? Não, normalmente nunca é rosa só. E hoje, na tua consultoria aqui, quais são as principais dificuldades que você tem encontrado nos produtores de leite? Fora a parte de gestão de pessoas, a parte técnica ali, o que você mais encontra de dificuldade? Então, os desafios, assim, das propriedades, assim. Então, eu acho assim, ó, quando a gente iniciou, né, esse trabalho, e eu acho que aqui fica até um adendo muito importante, porque quando a gente começou a falar assim, ó, a gente vai estruturar uma consultoria voltada para a gestão de pessoas, né, pensando nos colaboradores. Então, por exemplo, o produtor hoje que fecha com nós, ele não está fechando com benefício, vai aumentar minha produção de leite, não, ele vai trazer benefícios para os colaboradores dele. Então, esse produtor ele já tem que ter um olhar muito consolidado em gestão e para ele pensar em gestão de pessoas, né? É aquele plus que a gente busca também nas fazendas que a gente atende. Mas mais do que isso, quando a gente fala disso, tem um ponto muito importante que a gente fala de gestão de pessoas, que a gente às vezes só tá falando das pessoas, mas a gente tem que falar dos produtores também, né? Então, por exemplo, hoje a gente defende muitos produtores, a gente fala muito dos produtores e eu acho que isso é muito importante, eu sou 100% produtor, mas é esse despertar nos produtores, nessa parte de gestão de pessoas, que eu acho que é algo muito importante que a gente sempre tem que falar, sabe? Não sei se você conhece, mas o Ricardo Arantes, o Eduardo Valias, o Sérgio Soriano, né? Eles têm lá o Grupo Ser. E a gente sempre tá muito em contato com eles, né? A gente sempre troca muita ideia. E a gente assiste também o podcast deles lá. E eu acho que é esse despertar hoje dos produtores de tentar também entender essa mudança que a gente tá tendo, não só de geração, não só de tecnologia, mas a gente também precisa aplicar nas lideranças, sabe? Então, trabalhar a liderança, pensar na gestão de dados, pensar nessa parte, claro, de gestão de pessoas, hoje eu acho que é o grande gargalo e é o que a gente mais precisa trabalhar para despertar isso, sabe? Eu acho que esse vai ser o grande despertar. A partir do momento que, hoje já, claro, tem muitas fazendas que têm esse despertar, mas a partir do momento que a gente começar a ter, há um prazo de 10 anos, poxa, todo mundo evoluímos, temos outra pecuária, poxa, aí já vai ser totalmente diferente, sabe? E eu acho que a gente tá caminhando para isso. Porque hoje tem muitas pessoas que pensam na parte de gestão de pessoas. E não só na parte dos colaboradores, mas também na parte da liderança, de como eles podem somar na vida dessas pessoas. E eu acho que isso é a grande jogada, né? Porque a gente fala muito de conexão, né? Pessoas se conectam com pessoas. A gente trabalha na comunicação, né? Vocês fizeram um podcast para quê? Para comunicar, né? Para comunicar o trabalho de vocês, para dar voz para os produtores também, que são os clientes de vocês. Mas será que a gente comunica dentro da fazenda? Por exemplo, vou te fazer uma pergunta. Que eu estava conversando com a Evelise, inclusive essa semana. Será que um colaborador nosso, lá, pega uma fazenda aí, um colaborador, ele sabe o que é leite A2? Eu acho difícil. Olha o tamanho da nossa falha de comunicação, Murião. Olha o tamanho do problema que a gente tem. A gente quer tanto falar de comunicação, a gente quer tanto comunicar, a gente quer tanto falar, só que a gente tem que assumir que nós somos maus comunicadores. Muitas vezes tem coisas que dentro da nossa própria propriedade as pessoas não sabem. Não sabem, às vezes assim, às vezes aparece alguns influenciadores, né, falando, leite faz mal, né? A soja mata, né? Não aparece? Mas será que a gente comunica bem
para quem é até do nosso próprio setor. Mas é um dizer que a gente sempre fala com o pessoal lá da nossa empresa que o óbvio precisa ser dito, né? Sim, muito. A gente também usa muito isso. O óbvio precisa ser dito, porque precisa. Sabe? Ele precisa. Ó, uma ação bem bacana que a gente faz é trazer os filhos dos colaboradores para dentro da propriedade. Uhum. E por que a gente faz isso? Pra ser um dia lá da bagunça da criançada? Não. É para mostrar para eles como que a produção de leite acontece. É para mostrar para eles que às vezes, o que acontece, Murilo? Muitas vezes o pai não explica que aquele leite de caixinha não surgiu da caixinha, né? Mas ele tava lá ordenhando a vaca. Às vezes acontece. Dá valor à atividade, né? Exatamente, dá valor, é mostrar como que é feita a produção, como que é feito o caminho do leite até chegar lá na casa deles. Então, são iniciativas assim que eu acho que também é muito importante a gente fazer, porque, hoje a gente tá falando muitas gerações, né? A gente fala, eu falo, você fala, os produtores falam. Se a gente chegar lá hoje numa propriedade e falar assim de gerações, nossa, a gente escuta muita coisa. Nossa. Mas será que a gente tá trabalhando, por exemplo, as gerações de agora? Será que a gente tá sabendo comunicar para essas novas gerações? Eu acho que ainda não. Não. Eu tenho certeza que não. Entendeu? Os desafios são grandes. Então eu acho que essa parte de trazer essas histórias, trazer essas conexões, elas vêm ajudando, né? Igual iniciativas como essa, como a de vocês, elas ajudam muito. Mas a gente ainda precisa fortalecer cada vez mais. Com certeza. Que nem você comentando desse impacto de comunicação dos produtores em si, eles saberem se comunicar, eu acho que vai muito de encontro a um ponto assim que a gente encontra no campo que o produtor fala, não, mas sempre foi assim. Exatamente. Meu pai trabalhou assim, meu avô trabalhou assim, sempre deu certo. Por que eu vou mudar? Entende? Essa frase aí chega a doer, né? Porque né? Não é porque sempre foi assim que ela precisa continuar sendo, né? Mas eu acho que essa nova geração, ela tá mostrando muito que tem que acabar isso, né? Sempre foi assim, vai continuar sendo assim. Porque não é assim, né? A gente precisa evoluir, a gente precisa começar a olhar mais para as pessoas, né? Com certeza. E essa, talvez, a gente tá falando tanto dessa geração, mas talvez foi uma falha da geração, né, que poderia influenciar nessa geração. Será? Poxa, a gente fala da geração, mas qual o peso que a gente tem sobre ela? E qual o peso que nós, né? Vamos replicar pra frente. Vamos replicar pra frente. Porque existe isso também. Né? Então, eu acho que esse é um assunto muito bacana, né? Da gente explorar e muito da forma de como a gente quer comunicar. Eu sempre penso muito nisso, porque eu falo assim, meu Deus, às vezes a gente tá lá num episódio muito bacana, a gente tá falando de reprodução animal, taxa de concepção, mas eu sempre tento trazer para um público que não entende de vaca a importância disso, né? Que, é produtividade, é alimento, né? Que tem que chegar na mesa de milhares de brasileiros. E precisa chegar, porque tem hoje tem muita gente que ainda passa fome. Eu sei que não é a nossa realidade, às vezes não é a realidade da comunidade que a gente vive, mas tem muitos lugares passando por isso. Então a gente precisa produzir, a gente precisa ter uma alta performance de produção. Mas como que a gente vai conseguir isso, né? É tentando também mostrar para as pessoas que a gente produz sim, mas com bem-estar, pensando em pessoas, pensando nos animais. E quebrar o conceito, né, que a atividade do leite é uma atividade sofrida, né? Com certeza. De facilitar ela para que, como você comentou, na sucessão familiar, os sucessores queiram continuar a atividade, repito, para os seus colaboradores, os colaboradores para os seus próprios filhos, se vão tocar uma atividade em comum ou não, mas enriquecer a atividade do leite, que ela é uma atividade tão nobre, né? Sim. Que precisa ser conservada e dar a continuidade, né? Com certeza, eu acho que essa parte é fundamental, sabe? É tirar esse peso que acho que foi colocado na pecuária de leite, né? Exatamente, porque é uma atividade muito árdua, né? Sim. Sempre foi muito trabalhosa, os horários, o compromisso diário, como diz o leiteiro, não tem vida, o pessoal fala, né? Deus o livre, trabalhar em leiteria, não tem folga, não tem isso e aquilo, mas hoje você vê que nem a inovação, a tecnologia, os robôs, hoje o produtor tem as informações no toque da tela, né? Com certeza. Então são tecnologias que acredito que vem para ficar, inovar e melhorar muito essa atividade no agro, né? Sim, com certeza. Show de bola. Quero agradecer a tua presença, Jéssica. Foi muito enriquecedor as informações que você trouxe. Essa abordagem da comunicação, ficamos muito gratos. E espero que venha novamente.
Com certeza. E ó, já queria deixar aqui o convite, tá? Espero você no Nota do Leite Podcast. Vamos agendar esse momento aí pra gente também conversar. Acho que vai ser muito bacana e a gente fazer essas trocas aí. É muito rico, Murilo. E ó, agradecer mais uma vez pelo convite. Tô muito feliz de estar aqui hoje e vamos pra cima. A Nobre agradece. Até mais. Obrigado, pessoal. Fiquem atentos para os próximos episódios e siga a gente no Instagram, Spotify, YouTube. Estamos presentes lá. Nobre Nutrição Animal, parceria que dá resultado.